Boa noite a todos. Meu nome é Arthur Pinheiro Favarato, sou oftalmologista e retinólogo formado pela Unicamp e hoje eu vou apresentar a aula da reunião da retina sobre descolamento de retina hematogênico com rotura gigante. Então, falando sobre a epidemiologia, a gente tem que começar falando o que que é uma rotura gigante, né? Que é uma rotura que tem mais do que 3 horas de relógio de extensão. Isso é, maior ou igual a 90 graus de extensão. Então, uma rotura considerável, né? Tem uma incidência aí de 0,05 por 100 mil indivíduos por ano. Essa incidência ela varia de literatura para literatura, mas aí ela compreende cerca de 1,5% de todos os descolamentos de retina reumatogênicos, né? A idade média de ocorrência desse tipo de descolamento de retina corre mais ou menos aí uma média de 42 anos de idade, sendo o sexo masculino o mais acometido, cerca de 72% dos casos. Da etiologia, a principal delas é a causa idiopática, né? Em 54% dos casos, seguido da alta miopia, 25%, trauma, 12,3%, e condições hereditárias como síndrome de Marfan, síndrome de Stickler, Wagner e Ehlers-Danlos, 14% dos casos. Em um caso que já teve rotura gigante em um olho, 12,8% vão ter no olho contralateral. Então, 12,8% vão se apresentar com descolamento de retina com rotura gigante bilateralmente. E como que é a fisiopatologia da rotura gigante? A gente vai ter uma liquefação do vítreo central associado à condensação do vítreo periférico, mais tração na base vítrea. E isso gera uma ruptura circunferencial na retina neurosensorial. É importante a gente falar que na rotura gigante, o vítreo ele não está aderido à borda posterior da rotura, apenas à borda anterior. Isso é importante porque a gente tem que diferenciar duas condições: a diálise retiniana, que é essa figura acima, da rotura gigante. Na diálise retiniana, o que que acontece? A retina ela se desprende da base vítrea, na região da ora serrata, então a gente tem o vítreo aderido ao bordo posterior. Por que que essa informação ela importa para a gente? Porque nesse caso de diálise retiniana, a gente pode lançar a mão de uma introflexão escleral, tendo em vista que o vítreo está aderido e consegue aproximar, então, a retina ali e fazer o laser, né? E conseguir tratar essa condição. E a rotura gigante, ao contrário, a gente vai ter Então, o vítreo, o descolamento do ele vítreo está. apenas aderido ao bordo anterior. Então, por isso que esse flap de retina ele se dobra sobre a própria retina e fica com um aspecto bem móvel, como a gente pode ver aí na figura abaixo. Então, a gente pode lançar a mão do tratamento cirúrgico, né, por meio da vitrectomia posterior, iniciando pela remoção do corvítrio, mas a colocação de perfluorocarbono líquido para proteger essa retina aí. Só um porém, se por acaso eu tiver ou alguma proliferação vitreoretiniana ou membrana epiretiniana, um buraco macular, a gente tem que corar antes com azul brilhante de colocar o perfluorocarbono, senão a gente vai ter que tirar o perfluoro para corar de novo e a gente conseguir fazer essa cirurgia de mácula associada aí à cirurgia do descolamento, né? Então, assim, a gente comeu o coavítrio, colocou o perfluoro, a gente vai fazer a base vítrea. Então, remove toda a borda da rotura anterior, a borda retiniana anterior da rotura, para que a gente tire, então, toda essa tração e consiga colar a retina de uma forma mais acurada, né? A gente completa com o perfluor para fazer o laser, né? E a gente vai fazer então um laser, 2 a 3 fileiras no bordo posterior até a hora cerrada. Depois disso, a gente pode realizar fluido ar, a gente realiza a troca fluido ar com a colocação de ou perfluor ou gás, C3F8, ou idealmente aí o óleo de silicone. Isso aí é até um tema de discussão que a gente vai falar um pouco mais na frente. Queria só agradecer ao Daniel Lousada por ter cedido aí
a cirurgia dele, para que eu conseguisse colocar aqui na aula, né? E ele inicia aqui fazendo, então, a vitrectomia do corvítrio. A gente visualiza, então, os bordos retinianos, a retina bem imóvel, né? Então, por isso que tem que ir com bastante cautela, comendo o corvítrio ali, para não trazer a retina e causar uma abertura ainda maior, né? Então, terminou o corvítrio, coloca, então, o perfluorocarbono para proteger, e a gente segue, então, para a realização do shaving da base vítrea. Então, assim, ó, o que a gente pode ver? Que, nesse caso aqui, está sendo utilizada uma iluminação, um chandelier, né, aqui. Então, isso facilita com que o próprio cirurgião faça a indentação e o shaving da base vítrea, né? Mas não necessariamente precisa do chandelier. E aí, outra coisa que é importante é sempre ir nos bordos da grande rotura para que a gente tire a tração dessas localizações também. Deixa eu voltar aqui. Beleza. A gente segue então para fazer a troca fluido-ar. Então, tenta retirar o máximo de fluido subretiniano, completa de perfluor, para desdobrar toda essa retina e fazer o laser sobre o perfluorocarbono, tá? Existe a possibilidade de tentar fazer a troca toda e não subir o perfluor? Existe, mas isso aí depende muito da cirurgia, depende muito da situação, né? E depois a gente então retira então, o perfluorocarbono, tá? E nesse caso aqui ele vai colocar óleo de silicone. Mas em uma série de casos que eu vi, tem cirurgiões que optam por colocar C3F8 e tem resultados muito bons. Eu, particularmente, acho o óleo de silicone mais seguro nesses casos. Será que vale a pena a gente tirar o cristalino de todo mundo? Tecnicamente é mais difícil fazer uma cirurgia dessa com cristalino, já que eu vou ter que mexer bastante na base vítrea, tirar todo o flap anterior da rotura. O chandelier ele pode ajudar nesses casos, porque permite indentação pelo próprio cirurgião. E um outro benefício de fazer a facomulsificação no segundo momento seria que o cálculo biométrico ele fica mais preciso por eu não ter uma retina descolada e não ter que pegar o comprimento axial do olho contralateral, né? Mas, sim, nem sempre é possível, a gente tem que usar muito do nosso bom senso com base no caso, né? Às vezes um caso de rotura gigante, com PVR também, que vai ter mais manipulação ainda, isso pode gerar até um risco maior de traumatizar o cristalino, né? A rotura gigante, a gente sabe que a gente vai ter uma grande exposição da cavidade vítrea com o epitélio pigmentado da retina. Ou seja, isso vai combinar com a gente com uma taxa um pouco maior aí de proliferação vitreoretiniana, né? Então, a proliferação vitreoretiniana, ela varia e pode chegar até 40, 50% dos casos, a depender da extensão da rotura ou até mesmo do tempo que foi realizado aí, desde o início dos sintomas até a realização da cirurgia. Introflexão escleral, vale a pena a gente passar uma faixa nesse paciente? Olha, isso também é outro tema controverso e existem muitos autores que acham que não vale a pena, tendo em vista que eu já tenho uma abertura muito grande na retina e que isso contaria como se fosse uma retinectomia. Então, bastaria a gente retirar as trações residuais que a gente teria um recolamento aí, um reposicionamento correto da retina. Uma outra complicação inerente aí dessa cirurgia é que muitas das vezes a gente pode ficar ainda com algum fluido, mesmo que pequeno, subretiniano, e quando a gente vai realizar a troca fluido-ar, a gente pode ter o escorregamento retiniano, o slippage retiniano. E daí a gente pode lançar a mão de algumas técnicas para evitar com que isso aconteça, como, por exemplo, a troca direta do perfluorocarbono líquido com óleo de silicone. Então, assim, ó, o que que acontece? Imagina que você tem apenas, primeiro, perfluorocarbono líquido e BSS em cima, não tem óleo de silicone. Em uma das infusões, vai começar a colocar o óleo de silicone e, de uma maneira passiva, vai pegar uma soft tip e colocar na região de fluido.
tá? Então, a bolha de óleo de silicone, ela vai começar a se formar aqui em cima e a gente vai ter uma solução trifásica, óleo de silicone, fluido e perfluorocarbono líquido. Quando o óleo de silicone ele começa a encostar no perfluorocarbono líquido, na região central, o que que acontece? O fluido de BSS ele vai para a região lateral entre os dois meniscos, formando um anel circunferencial de líquido. Então é ali que a gente vai ter que fazer essa aspiração com a soft tip e finalizando essa aspiração com do fluido subretiniano e de todo o BSS restante, a gente passa a aspirar o perfluorocarbono líquido. Qual que é o problema dessa técnica? É que quando a gente vai fazer essa aspiração do fluido e do perfluorocarbono, muitas das vezes essa soft ela pode entupir ali com óleo de silicone caso entre na bolha de óleo. Então, assim, a gente pode ter um aumento súbito da pressão intraocular. Então, se você tiver feito uma faco, você pode ter hérnia de íris, você pode ter o direcionamento da retina para a própria soft tip no momento que ela desobstrui, e até mesmo ruptura escleral por aumento súbito aí dessa pressão intraocular. Então, você tem que desbloquear então essa soft tip e ficar sempre com cuidado com o dedo ali, sentindo o tônus do olho, tá? Como uma forma de evitar esse aumento súbito de pressão intraocular, uns autores proporam uma técnica modificada, que é o seguinte, ó, a gente vai injetar o óleo de silicone aqui no trocátero da infusão, ao mesmo tempo em que a gente aspira ativamente no outro trocátero. Então aqui, ó, peguei um vídeo para a gente ver dessa técnica. Então, olha só. Logo ali no início, já retirou a infusão e ele limpa toda a infusão, preenchendo ela totalmente de óleo. Daí ela vai colocar no trocate temporal inferior aí, no caso, né? Aqui. E enquanto isso, ele vai então no trocate temporal superior colocar a infusão não, perdão, a cânula de aspiração ligada no extrusion. E como que ele faz isso? Ele modifica lá no Constellation de uma forma em que ele consegue fazer como se fosse o pedal de. Deixa eu parar um pouquinho. Ele para o pedal é como se ele tivesse dois níveis. Num primeiro nível, ele só injeta o óleo de silicone, mas igual na faca que você tem um nível 2, se você pressionar ainda mais, aí liga a aspiração ativa pelo extrusion. Então aí ele vai aspirando primeiro BSS, depois vai para rotura com bordo mais posterior, vai aspirando o perfluoro até ali, seguindo então para a região do polo posterior. E dessa forma ele consegue retirar todo o perfluoro do olho de uma forma muito segura e sem aumentar a pressão do olho. Então a gente vê aqui primeiro a injeção aqui, ó, tá no VFC injection, e aí ele aperta o pedal até o final. Quando foi até o máximo de injeção, ele começa a aspirar posteriormente, tá? Então, a técnica é basicamente essa. Nosso colega Ahmad. Então, assim, eu queria abrir agora para discussão com os nossos chefes. Qual que é a técnica de preferência para tratamento aí do descolamento de retina com rotura gigante? Qual seria o papel da introflexão? Se existe algum papel mesmo? Se alguém lançaria mão da introflexão em alguma situação? Qual seria o tamponante de escolha? E se alguém tem alguma experiência com troca direta, né, de perfluorocarbono líquido, óleo de silicone, ou se na maioria das vezes não é necessário a utilização dessa técnica. Queria então agradecer, muito obrigado, tá? Essas são as referências da aula. Muito obrigado.